No silêncio do seu quarto, quando o mundo adormece, você já sentiu o peso esmagador de uma ausência? Aquela sensação de que uma parte vital de você foi arrancada, deixando um buraco que ecoa com a memória de alguém? Você chama isso de amor, de saudade avassaladora. Mas e se eu te dissesse que há um nome mais preciso, mais antigo para essa agonia? E se a chave para sua liberdade estivesse escondida justamente na coragem de chamar as coisas pelo nome que elas têm? O apego não é amor. Repita isso para si mesmo. Grave em sua alma. Nos ensinaram, desde o berço, um conto distorcido, que o amor verdadeiro dói, que o ciúme é prova de afeto, que quando alguém realmente importa para você, o medo de perdê-lo deveria ser seu companheiro constante. Nos disseram que amar é precisar, é se agarrar com todas as forças, é depender como o ar que se respira. Mas Carl Jung, o mestre da alma humana, nos legou uma verdade cortante, uma verdade que poucos se atrevem a encarar de frente. O apego não é amor, é uma forma astuta e disfarçada de medo, uma sombra que se projeta sobre o que deveria ser luz. Quando você se vê acorrentado a alguém, não é apenas porque o ama com todas as suas forças. É porque, nas profundezas mais escuras do seu ser, você sente que sem essa pessoa, algo essencial em você permanece dolorosamente incompleto. Sente que, na ausência dela, sua vida perde a cor, o sabor, o próprio sentido de existir. Sente que sem a validação deste olhar, seu valor como ser humano se esvai como areia entre os dedos. Sente que sem o amor dela, algo fundamental em você se quebra, se estilhaça. Mas aqui está a revelação que pode começar a te libertar hoje. Isso não é amor, é dependência emocional em seu estado mais puro e cruel. O amor real, o amor que nutre e eleva, é expansão, é crescimento mútuo, não aprisionamento. É compartilhar a vida a partir da sua inteireza, da sua liberdade conquistada, não a partir de um vazio existencial que você espera que o outro preencha. É estar com alguém porque você escolhe, com a força da sua aula completa, não porque você precisa desesperadamente dessa pessoa para se sentir inteiro, para remendar suas próprias fraturas. Contudo, a grande maioria das pessoas, talvez você, neste exato momento, confunde tragicamente amor com apego. Por quê? Porque viveram relacionamentos onde o pânico paralisante de perder era infinitamente mais forte que o desejo sereno de compartilhar. E é exatamente aqui, neste ponto de inflexão, que quero que você se faça uma pergunta brutalmente honesta. Uma pergunta que pode doer, mas que é o primeiro passo para sua cura. Você realmente ama essa pessoa? Ou o que te consome é o pavor insuportável de ficar sem ela, de encarar a si mesmo na solidão? O apego é um mestre do disfarce. Ele não se anuncia como o tirano que é. Ele sussurra que você precisa de alguém em sua vida. Sim, mas vai além. Ele te convence de que sem aquela pessoa específica, você perde uma parte vital de si mesmo, como um membro amputado. E é tão fácil justificar essa prisão emocional. É tentador, quase irresistível, dizer que ama alguém tão visceralmente que não consegue sequer imaginar sua vida sem ela. Mas entenda de uma vez por todas, o problema não reside em amar profundamente. Amar é a nossa essência. O problema mortal está em acreditar que sem essa pessoa, o amor se extingue, que sua capacidade de amar ou ser amado morre com a partida dela. Se você projeta todo o seu potencial de amor no outro, se acredita que o amor é uma fonte externa que reside nele e não em você, você se torna um prisioneiro voluntário desse vínculo. Se você se convence de que precisa da validação de alguém para se sentir valioso, sua felicidade será eternamente um joguete nas mãos de fatores externos, instáveis e imprevisíveis. Se você sente que sem essa pessoa sua estabilidade emocional desmorona, isso apenas significa que você a estava usando como uma muleta, uma âncora frágil para se sustentar, em vez de construir seus próprios alicerces internos. E aqui reside a parte mais dolorosa e difícil de aceitar, o nó górdio da questão.
Quando o apego governa sua vida, o medo se torna o maestro sombrio da sua orquestra emocional. Medo constante de que ela mude, medo paralisante de que se afaste, medo corrosivo de que já não o ame como antes, medo aterrador de que um dia ela simplesmente não esteja mais lá. Isso, meu amigo, minha amiga, não é amor. É o eco constante e ensurdecedor do medo da perda, da solidão, do abandono. Quando você ama verdadeiramente, você soma a vida do outro e a sua. Quando você se apega, você se agarra desesperadamente, como quem se afoga. A diferença crucial entre amor e apego é cristalina, embora muitas vezes ignorada. O amor te permite ser quem você é, em sua totalidade, sem o pavor constante de perder. O apego te sussurra ao ouvido que sem o outro você não é suficiente, não é completo, não é digno. O amor flui como um rio, adaptável e constante. O apego aprisiona como uma corrente invisível. O amor é a expressão máxima da liberdade. O apego é a essência da possessividade. O amor é um complemento que enriquece. O apego é uma dependência que empobrece a alma. Se você sente que sem essa pessoa sua estrutura inteira desmorona, isso não é amor. É um sinal vermelho piscando, um alarme ensurdecedor de que você entregou sua felicidade, sua paz, seu centro nas mãos de outra pessoa. E é exatamente neste ponto que o desapego se torna não uma opção, mas uma necessidade vital. Não porque você deva se afastar fisicamente da pessoa, embora às vezes seja necessário, mas porque você precisa, urgentemente, recuperar o relacionamento mais importante, mais fundamental e mais negligenciado da sua vida. O relacionamento que você tem consigo mesmo. Carl Jung, com sua sabedoria penetrante, nos ensinou que o amor autêntico não anseia por possuir, ele anseia por compreender, por conhecer a alma do outro em sua profundidade. Quando você ama a partir de uma conexão genuína, de alma para alma, em lugar de uma dependência faminta, a necessidade desesperada de controlar o outro simplesmente se dissolve. Quando você internaliza, em cada célula do seu ser, que ninguém no universo é responsável pela sua felicidade, apenas você deixa de se agarrar às pessoas como se fossem boias salva-vidas. Quando você finalmente se dá conta de que o amor não é um recurso escasso e limitado, como ouro ou petróleo, mas uma energia infinita que reside em você e flui através de você, você deixa de temer que ele acabe, que se esgote, porque o amor real, aquele que cura e liberta, não é sinônimo de medo, não é ansiedade crônica, não é angústia constante diante da mera possibilidade de perder. O amor real é liberdade, pura e simples. Mas para experimentar essa liberdade sublime, primeiro você precisa se libertar das correntes do apego. Precisa aprender a soltar sem o pavor da aniquilação. Precisa entender, visceralmente, que o desapego não significa perder uma parte de si. Significa recuperar sua paz, sua integridade, sua soberania emocional. E aqui chegamos à pergunta de $1 milhão, a questão que ecoa na mente de tantos. Como soltar sem sentir que estou perdendo algo vital? Como deixar ir sem que um vazio ainda maior me consuma? Como navegar essa tempestade emocional e sair do outro lado mais forte, mais inteiro? É exatamente isso que descobriremos a seguir. Porque desapegar-se de alguém não significa de forma alguma renunciar ao amor ou à capacidade de amar. Significa, em sua essência mais profunda, recuperar a si mesmo. Se esta mensagem já está ressoando em você, se sente que estamos tocando em algo importante, demonstre seu apoio. Deixe seu like, inscreva-se no canal Sabedoria Aplicada. Sua interação nos ajuda a levar esta luz a mais pessoas. Obrigado. Você que busca esta compreensão já demonstra uma mente forte e corajosa. Permaneça conosco, pois a sabedoria que se segue pode ser um mapa para sua libertação. Soltar. Uma palavra tão simples, mas que carrega o peso de uma das experiências mais dilacerantes para o ser humano. Desde a mais tenra infância, somos bombardeados com a ideia de que o amor verdadeiro é aquele que resiste a tudo, que dura para sempre, que se agarra com unhas e dentes.
Nos ensinaram que quando alguém realmente importa, devemos mover céus e terras para mantê-lo perto, a qualquer custo. Fomos condicionados, quase hipnotizados, a pensar que o desapego é sinônimo de fracasso, de frieza, que deixar ir é uma forma de derrota, uma perda irreparável. Mas aqui está a verdade libertadora que poucos ousam abraçar. Soltar alguém não significa perder, significa, fundamentalmente, se libertar da ideia tóxica de que sua felicidade, seu valor, sua própria existência dependem crucialmente da presença ou aprovação dessa pessoa. Porque o amor, em sua forma mais pura, jamais deveria ser uma prisão dourada, por mais confortável que pareça. Jamais deveria te fazer sentir aquele nó constante no estômago, aquele medo persistente de que essa pessoa mude, de que seus sentimentos se alterem, de que ela se afaste, ou que um dia, sem aviso, decida trilhar um caminho diferente do seu. Porque quando o medo se instala e assume o controle do leme da sua vida emocional, o amor, que deveria ser um presente, uma dádiva, se converte em uma carga pesada, um fardo esmagador. Carl Jung, em sua vasta sabedoria, afirmou que nada tem uma influência psicológica mais forte sobre seu ambiente, e especialmente sobre seus filhos, que a vida não vivida dos pais. Essa frase potente não se aplica apenas à relação entre pais e filhos, mas ecoa em cada relacionamento que estabelecemos. Quando você sacrifica sua essência mais profunda para estar com alguém, quando você poda partes vitais de si mesmo para tentar sustentar um vínculo que já morreu por dentro, quando você permanece em um lugar onde a infelicidade se tornou sua companheira constante, apenas pelo medo paralisante de soltar, você está, na verdade, renunciando à sua própria vida. Você está vivendo a vida não vivida. E essa, meu amigo, minha amiga, é a pior, a mais trágica de todas as perdas. Se a simples ideia de soltar alguém te causa terror, se seu corpo se contrai e sua mente dispara em pânico, pare por um instante e faça a si mesmo esta pergunta, com a mais brutal honestidade. É realmente amor o que te prende a essa situação? Ou é o medo visceral de ficar sozinho, de enfrentar o eco do vazio na sua própria companhia? É tão comum, tão humano, acreditarmos que não podemos soltar alguém porque o amamos demais. Mas se você tiver a coragem de mergulhar fundo nessa emoção avassaladora, de dissecar esse sentimento com a precisão de um cirurgião da alma, muitas vezes descobrirá que o que realmente te mantém acorrentado, imóvel, não é a força do seu amor, mas a intensidade dos seus medos mais profundos. O medo desesperador de não encontrar outra pessoa com quem possa se conectar de forma significativa. O medo de encarar a si mesmo, suas próprias sombras e vazios, sem a distração constante que o relacionamento proporcionava. O medo de que o vazio que você já sente, mesmo dentro do relacionamento, se torne ainda maior, insuportável, após a partida. Mas aqui reside a grande ironia, a pegadinha cósmica. Esse vazio que você tanto teme não foi criado pela partida dessa pessoa. Esse vazio já estava aí, latente, antes mesmo dela entrar na sua vida. A diferença é que ao estar com alguém, você o disfarçou habilmente. Você se permitiu acreditar que o amor dela, a presença dela, preenchia essa lacuna. Mas a verdade, por mais dura que seja, é que ninguém, absolutamente ninguém, pode preencher um vazio que só você tem o poder e a responsabilidade de curar, de transformar em plenitude. Soltar alguém não significa apagar a importância que essa pessoa teve em sua história. Não significa que você deva esquecer os momentos vividos, as lições aprendidas. Não significa de forma alguma que o amor que existiu não foi real ou valioso. Soltar significa que você finalmente escolhe se colocar em primeiro lugar. Significa que você escolhe sua paz interior antes de um relacionamento que te consome e te diminui. Significa que você escolhe recuperar sua energia vital em lugar de continuar se desgastando por alguém que talvez já não esteja presente da forma que você precisa ou merece. Significa que você escolhe, com coragem, seguir em frente, em lugar de ficar dolorosamente preso às cinzas do que foi.
Entenda isto profundamente. Soltar não significa deixar de amar, significa, essencialmente, deixar de sofrer. Muitas pessoas, após a dor de uma separação ou a necessidade de um desapego, caem na armadilha de acreditar que a única forma de se proteger é se tornando frio, é cortando todas as pontes pela raiz, é tentando esquecer à força o que foi vivido. Mas o verdadeiro desapego, o desapego que cura e liberta, não é sinônimo de desamor, de indiferença calculada. Você pode soltar alguém e, ainda assim, continuar apreciando com gratidão o que essa pessoa significou em sua vida, as lições que ela trouxe. Você pode deixar ir sem o veneno do ressentimento. Você pode seguir em frente sem tentar apagar o passado com uma borracha, mas também sem ficar acorrentado a ele como um prisioneiro. A diferença fundamental entre soltar com amor e soltar com sofrimento prolongado reside na forma como você interpreta a despedida, a separação. Se você encara o desapego como uma perda irreparável, como se algo vital lhe fosse arrancado à força, então sim, doerá como uma ferida aberta que se recusa a cicatrizar. Mas se você o encara como um ato supremo de amor para consigo mesmo, como a oportunidade sagrada de recuperar seu espaço interior, sua energia vital e sua liberdade inegociável, então soltar se converte em uma porta que se abre para novas possibilidades, não em um final trágico e imutável. Se você realmente deseja curar as feridas do apego, não pode tentar pular a etapa da dor. É impossível. Você precisa enfrentá-la de peito aberto. Precisa se permitir sentir a tristeza profunda da perda, a raiva pela injustiça ou pela decepção, a nostalgia agridoce dos momentos felizes. Precisa aceitar que é perfeitamente normal e humano sentir uma saudade imensa de alguém que foi importante para você. Precisa permitir que cada emoção siga seu curso natural, como um rio que busca o mar, sem tentar bloqueá-la, reprimi-la ou julgá-la. Porque a dor que você aceita e permite que flua, eventualmente se dissolve, se transforma. Mas a dor que você reprime, que você engole a seco, essa se converte em uma carga pesada, uma sombra densa que você carrega por anos, talvez por uma vida inteira, afetando todos os seus relacionamentos futuros. Não tenha medo de sentir, não se castigue por estar triste. Não acredite na falácia de que, porque você decidiu soltar, não tem o direito de experimentar o luto. O luto é parte essencial da cura. Somente quando você se permite sentir cada onda de emoção, sem se agarrar ao sofrimento como se ele fosse sua nova identidade, é que você pode curar de verdade, de dentro para fora. É uma reação comum, quase um reflexo. Após uma grande dor amorosa, muita gente acredita que a única forma de evitar sofrer novamente é se fechar completamente. Decidem, em um pacto silencioso consigo mesmos, que já não confiarão em mais ninguém. Decidem que é melhor não se arriscar a amar outra vez. Decidem, enfim, construir muralhas impenetráveis ao redor do coração, na esperança vã de que isso os protegerá de futuras dores. Mas essa, meu amigo, minha amiga, não é a solução. É apenas uma outra forma de prisão. Proteger-se excessivamente do amor não te torna mais forte, só te torna mais sozinho, mais isolado do fluxo da vida. Se você foi machucado no passado, se teve que passar pelo doloroso processo de soltar alguém, se o amor já te causou feridas profundas, isso não é uma sentença de que sempre será assim. Cada pessoa que entra em sua vida é uma nova experiência, uma nova oportunidade. Cada conexão tem o potencial de te ensinar algo novo, de te mostrar uma faceta diferente do amor. Cada história é única e irrepetível. Se você se fecha para o amor por causa das dores do passado, você está, na verdade, se negando a si mesmo a possibilidade sublime de viver algo melhor, algo mais alinhado com quem você se tornou após essas experiências. O sofrimento só se torna verdadeiramente destrutivo quando não extraímos dele as lições, quando não o usamos como combustível para o nosso crescimento. Carl Jung, mais uma vez, nos ilumina com sua sabedoria. Sem dor,
não há consciência. As experiências que mais nos cortam a alma, aquelas que nos fazem questionar tudo, não chegam à nossa vida com o propósito de nos destruir. Elas vêm para nos mostrar algo que, talvez por conforto ou medo, não havíamos querido ver. Vêm para nos tirar da nossa zona de conforto, do que nos era familiar, e nos empurrar, mesmo que à força, para um nível mais alto de consciência, de autocompreensão. Cada experiência dolorosa que você viveu, cada perda que enfrentou, cada decepção que amargou, deixou uma marca, sim, mas também uma semente de sabedoria em você. Talvez você tenha aprendido, da forma mais difícil, que não pode depender de mais ninguém além de si mesmo para ser verdadeiramente feliz. Talvez tenha descoberto que, por não estabelecer limites claros, acabou se perdendo dentro do relacionamento, anulando suas próprias necessidades. Talvez tenha percebido, com tristeza, que se conformou com muito menos do que realmente merecia, por medo da solidão ou por baixa autoestima. A dor, quando encarada com coragem, tem um propósito transformador. Ela está te mostrando, como um espelho implacável, algo sobre si mesmo que você talvez não havia querido ver. E se, em lugar de se afogar na pergunta paralisante, por que isso aconteceu comigo, você começar a se perguntar com genuína curiosidade, o que posso aprender com isso? Tudo muda. Se essa experiência te deixou uma sensação de insegurança, use essa vulnerabilidade como matéria-prima para construir uma confiança mais sólida, mais inabalável em si mesmo. Se te fez sentir que perdeu o rumo da sua vida, use essa desorientação para se reconectar com o que realmente te apaixona, com o que faz seus olhos brilharem. Se te ensinou que você entregou demais sem receber o mesmo em troca, use essa lição para aprender a arte de colocar limites saudáveis, de se valorizar e de exigir reciprocidade nos seus relacionamentos. Lembre-se, cada cicatriz em sua alma não é um sinal de fraqueza, mas um testemunho de que você passou por algo imensamente difícil e ainda assim sobreviveu. Você está aqui. Se você está atravessando o doloroso deserto do desapego neste momento, se sente que soltar alguém está custando cada átomo da sua força, mais do que jamais imaginou, quero que você se agarre a esta verdade como a uma tábua de salvação. Você não está perdendo, você está evoluindo. Você não está deixando para trás uma parte essencial de si. Você está, na verdade, descobrindo uma versão mais forte, mais resiliente, mais sábia de si mesmo, que estava soterrada sobre os escombros do apego. Você não está renunciando ao amor. Você está aprendendo, talvez pela primeira vez, a experimentá-lo de uma forma mais saudável, mais livre, mais verdadeira. E agora, com essa nova perspectiva, quero que você se faça esta pergunta crucial. Uma pergunta que pode definir o curso da sua cura. Como você vai usar esta experiência, esta dor, esta ruptura, para crescer? Como vai transformar este chumbo em ouro? Porque a história que você viveu, por mais dolorosa que tenha sido, já não pode ser mudada. Ela está gravada nas páginas do seu passado. Mas a história que você vai escrever a partir de hoje, a partir deste exato momento de clareza, essa depende inteira e unicamente de você. Desapegar-se emocionalmente de alguém não é apenas o ato de soltar um relacionamento que chegou ao fim. É algo muito mais profundo, muito mais transformador. É soltar a ilusão de que você precisa de alguém mais para se sentir completo, para ser inteiro. É um retorno sagrado a si mesmo. É recuperar sua energia vital que estava sendo drenada. É aprender, finalmente, a viver a partir da sua própria liberdade interior, e não mais a partir da prisão da dependência emocional. Mas é preciso estar atento. Muitas pessoas, mesmo depois de formalmente deixar ir, continuam sutilmente acorrentadas ao passado. Continuam revirando memórias como quem procura um tesouro perdido. Continuam, no fundo da alma, esperando secretamente que essa pessoa retorne, que tudo volte a ser como antes. Continuam se agarrando desesperadamente à ideia fantasiosa do que poderia ter sido. E, sem perceber, convertem o doloroso processo de desapego em uma espera silenciosa,
em um luto que nunca termina, em uma vida vivida em compasso de espera. Se você pensa em alguém que perdeu, em alguém de quem teve que se desapegar e sente um vazio profundo, quase um buraco no peito, quero que você reflita sobre algo crucial. Essa pessoa não criou esse vazio em você. Esse vazio, essa sensação de incompletude, sempre esteve aí, em algum nível, antes mesmo dela surgir em sua vida. A grande diferença é que, enquanto essa pessoa esteve presente, você talvez tenha acreditado ou querido acreditar que ela o preenchia, que o amor dela lhe dava algo que você não sabia ou não conseguia dar a si mesmo, que a presença dela tampava, como um curativo temporário, uma parte de si que você não queria ou não tinha coragem de enfrentar. Por isso, quando ela se foi, você sentiu que perdeu muito mais do que apenas a companhia dela. Você sentiu que perdeu uma parte vital de si mesmo. Mas aqui está a verdade libertadora que poucos realmente aceitam e integram. Ninguém, absolutamente ninguém neste universo pode te preencher de forma duradoura. Se você sente um vazio, a solução não é sair desesperadamente em busca de alguém mais que o cubra superficialmente. A verdadeira solução, o caminho para a cura real, é descobrir que parte de si você continua abandonando, negligenciando, deixando de nutrir. Agora, imagine. Imagine acordar a cada novo dia com a certeza inabalável de que nada externo, nenhuma pessoa, nenhuma circunstância, nenhuma conquista ou perda define seu bem-estar fundamental. Imagine poder amar profundamente, intensamente, sem o medo paralisante de perder, porque você compreende, em cada fibra do seu ser, que ninguém pode tirar de você aquilo que você já encontrou e cultivou dentro de si mesmo. Imagine ser livre de verdade. Não porque você não tem vínculos ou relacionamentos, mas porque seus vínculos já não nascem da necessidade carente, mas transbordam da sua plenitude interior. Isso, meu amigo, minha amiga, é o que significa seguir em frente de verdade. Não se trata de um exercício de amnésia, de tentar esquecer as pessoas que foram importantes e significativas para você. Não se trata de se tornar indiferente, frio ou cínico em relação ao amor. Não se trata, de forma alguma, de fingir que não doeu perdê-las, que as lágrimas não foram reais. Trata-se, isso sim, de aprender que o amor verdadeiro não se mede pela intensidade do sofrimento que você sente quando alguém vai embora. Trata-se de lembrar, todos os dias, que seu valor intrínseco como ser humano não muda, não flutua, dependendo de quem está presente em sua vida ou de quem decidiu partir. Trata-se, fundamentalmente, de recuperar seu poder pessoal, sua autonomia emocional, sua capacidade de ser a fonte da sua própria felicidade. A vida, essa correnteza implacável, continua com ou sem eles. A pergunta que ecoa e que só você pode responder é: você continua com ela? Ou escolheu ficar paralisado na margem, observando o rio passar? Há pessoas, infelizmente muitas, que passam a totalidade de suas existências olhando para trás, com o pescoço dolorido de tanto fixar o olhar no retrovisor. Continuam presas em uma história que já terminou, em um capítulo que deveria ter sido encerrado. Continuam esperando respostas que, muito provavelmente, nunca chegarão. Continuam sentindo uma nostalgia doentia por algo que, na realidade nua e crua, nunca foi tão perfeito ou idílico como a memória seletiva insiste em pintar. E enquanto isso, a vida, com todas as suas infinitas possibilidades, continua avançando, impiedosa, sem elas. Cada dia que você passa ancorado ao passado, remoendo o que se foi, é um dia que você perde do seu precioso presente, o único tempo que realmente existe. Cada vez que você se agarra mentalmente a alguém que já não está fisicamente ou emocionalmente presente, você fecha a porta, com suas próprias mãos, ao novo que poderia chegar, às novas conexões que poderiam florescer. Cada vez que você se convence, no fundo da sua alma,
de que sem aquela pessoa você não pode ser feliz, você rouba de si mesmo a oportunidade sagrada de descobrir que sim, você pode. E mais, você merece. Então me diga, com a coragem que eu sei que reside em você, quanto mais tempo você vai continuar direcionando sua energia vital, seu foco, sua esperança, ao que já não é, ao que já cumpriu seu ciclo? Quanto mais você vai permitir que as correntes invisíveis do apego te mantenham acorrentados a uma história que já terminou, a um livro que já foi lido? Quanto mais você vai adiar o encontro com sua verdadeira e inegociável liberdade? Porque quando você, de fato e de verdade, decide seguir em frente, algo mágico e profundo muda dentro de você. Você percebe com uma clareza ofuscante que não precisa tentar voltar ao que foi, porque está ocupado demais construindo algo infinitamente melhor, mais alinhado com quem você é agora. Você percebe que o amor não se perdeu irremediavelmente, porque ele continua residindo, vibrante e potente dentro de si. Você percebe que a vida não está te tirando nada, ela está apenas te mostrando, talvez da forma mais dura, que você pode, sim, ser profundamente feliz sem depender de ninguém mais para validar sua existência. Essa é a verdadeira liberação. É o momento em que você compreende, em cada célula, que ninguém pode te completar, porque você já é completo. É quando você deixa de esperar ansiosamente que algo ou alguém externo preencham um vazio que só você tem o poder e as ferramentas para curar, para transformar em jardim. É quando você percebe, finalmente, que o amor não é posse ciumenta, é presença que nutre. Não é necessidade desesperada, é escolha consciente e livre. Nesse dia, o apego deixa de ser uma corrente pesada e se transforma em uma lembrança distante. Nesse dia, você deixa de ser prisioneiro de uma história que já terminou. Nesse dia, meu amigo, minha amiga, você começa a viver de verdade, com toda a intensidade e beleza que merece. Então eu te pergunto uma última vez: você está pronto para deixar de olhar para trás com melancolia e começar a avançar em direção ao seu futuro sem medo, sem amarras? Porque quando você compreende isso em sua totalidade, não há mais volta atrás. Você segue em frente, sim, mas desta vez leve, desta vez livre, desta vez em paz.